os exercícios. Primeiro exercício, eu copiei, é a região entre duas placas metálicas, planas e paralelas. Então, quando fala isso, placas metálicas, planas e paralelas, está falando do campo elétrico uniforme. O que você percebeu que é campo elétrico uniforme? Já escreve, ó, FIC, Edu, trabalho, EQ, VESU. As linhas tracejadas, a distância entre as placas 5 milímetros, está vendo aqui, ó, 5 milímetros. E a diferença de potencial entre as placas, 341 volts. As coordenadas de A, B, C são mostradas. A diferença de potencial entre A e B. Então, a ideia aqui é o seguinte. É campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico é igual. Nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó. E vezes D igual a U. Edu. E eu vou isolar o E. Vai ficar assim. E é igual a U sobre D. Ou seja, o que significa a palavra uniforme? Significa que esse E aqui, ele é constante. Se eu medir um E1 num pedaço aqui, vai dar igual o E2 em outro pedaço. No lugar do E, você coloca U sobre D. U1 sobre D1. No lugar do E2, U sobre D. U2, D2. Ou seja, você tem uma proporção. O U vale 341 para a distância total, 5 milímetros. A pergunta é, qual é o U entre A e B? Então, você coloca aqui embaixo a distância entre A e B. A distância entre A e B é do 1 até o 4, do 1 ao 4 tem 3. Certo? Só fazer essa regrinha de 3, acabou o exercício. Próxima dica, próximo exercício. O mesmo desenho, só que vai perguntar uma outra coisinha agora. Então, a mesma coisa, ó, placas paralelas, campo elétrico uniforme. Aí você já escreve, ó, pra você não esquecer, FIC, Edu, trabalho, EQ, VESU. A distância entre as placas 5 milímetros, está aqui no desenho. A diferença de potencial total 2,3. Determine o trabalho realizado por uma carga. Esse aqui é o Qzinho. E a distância entre A e B. Trabalho, Q vezes U. O Q eu já tenho. E o U? O U é 2,3. Não é 2,3. O U, 2,3 é total. Ele quer o U só entre A e B. Então, a gente vai fazer igual outro exercício. Primeiro, vamos pegar essa aqui, ó, Edu. Vamos pegar o Edu. E vou isolar o E. E é igual a U sobre D. E aí eu sei que o E1 é igual a E2, porque o campo é uniforme, campo elétrico uniforme. No lugar do E1, U1, D1. No lugar do E2, U2, D2. U1, vamos colocar os valores totais. 2,3 sobre D1, que é 5 milímetros. U2, não sei, é o que eu quero saber, é o UAB. E o D2, distância entre A e B, de 1 a 4, 3. Então, eu vou fazer essa conta aqui e vou achar o UAB. Para que eu vou achar o UAB? Porque eu preciso calcular o trabalho. E o trabalho é Q vezes U. O Q foi dado no exercício, 6,6. E o U, o que der aqui, substitui, faz a continha, termina o exercício, lembrando que trabalho é dado em joules, porque é uma quantidade de energia. Próximo exercício. Próximo exercício, vamos lá. A figura mostra as linhas do campo elétrico uniforme, e aqui está a intensidade do campo elétrico,
ele dá o valor da carguinha e passa no ponto A, passa pelo ponto B com energia tanto. O potencial elétrico do ponto A em kilovolts é igual a... Então vamos lá, campo elétrico uniforme, o que a gente tem? Vamos escrever as formulinhas, depois a gente pensa. FIC, Edu, trabalha Q vezes U. Beleza. O que foi dado? Ó, eu tenho o valor do E aqui, eu tenho o valor do Qzinho, eu tenho o valor da energia potencial que está relacionado com o trabalho, e ele pede o potencial. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver, ó. Vamos tentar esse aqui. Trabalho, ó. Trabalho é Q vezes U. O que? 1 micro. Micro é 10 a menos 6. O U é o que você quer, que é o potencial. E o trabalho foi dado. 1 vezes 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4. Então, só desenvolver isso aqui e acabou o exercício. Exercício número 4. Já é teórico. Vamos ver aqui, vamos te dar uma dica rápida. Imediatamente antes de um relâmpago, uma nuvem tem no topo moléculas positivas. Então, aqui é uma nuvem, aqui em cima é positivo, então, consequentemente, embaixo vai ser negativo. Considere um modelo simplificado, distribuição vetor campo gerar sobre o vetor campo elétrico. Então, o que a gente sabe sobre o vetor campo elétrico? Que ele sai do mais e vai para o menos. Agora, com esse desenho aqui, vamos tentar. Ó. O campo elétrico é horizontal? Não. Essas setinhas pretas não são horizontais. É vertical, sentido de baixo para cima. É vertical, sentido de cima para baixo? Opa! Próximo exercício. E último. Próximo e último. Entre as regiões placas planas e paralelas, tá vendo? Campo elétrico uniforme. Você escreve as linhas tracejadas do campo elétrico, a distância de 5 milímetros, aquele mesmo exercício. Diferença potencial de 3 volts, determine o campo elétrico em A. Vamos escrever as formulinhas. Campo elétrico uniforme. FIC. Dá para usar essa? Não, porque não tem a força. Edu. Dá para usar essa? Dá. Porque ele quer calcular o campo elétrico. Ele deu a distância. Você tem a distância, que é 5 milímetros. E o U, então vamos substituir. Ó. O E é o que você quer. A distância, 5 milímetros. Vamos colocar, passar para metros. 5 vezes 10 é menos 3. E o U, 3 volts. Então, o campo elétrico vai ser 3 dividido por 5 vezes 10 é menos 3. Aí faz essa continha. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb.